Diga comigo assim: Deus é o único detentor de toda autoridade, mas Ele governa através da sua autoridade delegada. Então nós vimos já que Deus estabelece a autoridade no mundo espiritual, essa autoridade é quebrada, Deus então pune essa autoridade. Sempre que há uma quebra, há uma punição da parte de Deus. Deus não suporta, Deus não tolera a rebeldia. Nós vimos então que Adão, quando quebrou esse princípio, também foi posto fora do Éden. E nós vimos que quando isso é quebrado na família, Deus também pune através de Noé, o exemplo que demos. Ou seja, sempre que Deus quer agir ou governar, Ele vai delegar a sua autoridade. Então nós temos a autoridade delegada no mundo espiritual, nós temos a autoridade delegada no mundo físico, na família. Mas eu queria falar um pouco agora sobre a autoridade delegada para a igreja. Quando nós falamos de igreja, irmão, em primeiro lugar, nós estamos falando da eclésia, ou seja, da igreja constituída por Deus. Jesus foi quem disse: eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando da mudança física do lugar da igreja, porque desde a cruz, desde o Gênesis até a cruz, sendo temente a Deus ou não, quando morria, descia. Os que estavam morrendo na esperança, qual é a esperança? Esperança que Jesus ainda viria, que Jesus ainda morreria por eles. Então, eles eram chamados os heróis da fé. Lá estavam aonde? Num local que a Bíblia chama em Lucas 16, de seio de Abraão. Nesse local, eles estavam aguardando a redenção. Eles não tinham ainda visto a redenção. Então, eles morrem na esperança. Então, morrer no Antigo Testamento era descer ao Seol. É por isso que o salmista disse: Ele não deixará a minha alma no Seol. É por isso que Jó, Salomão, quando fala da morte, fala do lugar de domínio satânico. É por isso que Satanás vai pelejar contra o corpo de Moisés, porque a morte não tinha sido vencida ainda e ele tem direito legal. Então ele disse: eu quero o corpo, porque o corpo atestava a materialidade da morte, e Deus então não permitiu que isso ocorresse. Mas morrer no Antigo Testamento era o processo de separação. Então o seio de Abraão era vizinho do inferno, porta com porta. A Bíblia diz que havia somente um abismo. Jesus disse: quando eu formar a minha igreja não vai para lá não. As portas do inferno não prevalecem mais. A minha igreja vai ser diferente. Aí ele estava lá na cruz, o menino se converteu, disse: Jesus, eu não vou roubar mais, e o senhor lembra de mim? Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo aonde? Não é no seio de Abraão mais não. Você vai ser o primeiro membro da igreja que eu vou estabelecer. Primeiro membro. Aí veja o que aconteceu. A Bíblia diz que quando ele deu o brado da cruz, ele desceu. Pedro diz que primeiro ele passou no departamento do inferno. Pedro diz que ele foi lá e pregou para os espíritos em prisão. Quem eram aqueles espíritos? Aqueles que foram rebeldes desde a época de Noé. Ou seja, ele não vai lá pregar salvação, ele vai trazer mais juízo sobre eles, porque ele diz: olha, eu sou aquele que vocês deveriam ter crido. Então ele passa lá, prega para esses espíritos em prisão, muda do lado de lá. Mateus 4,16, o texto diz assim: para o povo que habitava em trevas, viu uma grande luz. Porque Jesus, quando estava presente, disse assim: eu sou a luz do mundo. Então eles viram a luz. Mas o próprio versículo 16 completa assim: mas aqueles que habitavam na região de sombra da morte, a luz raiou. O que é a luz raiar? O prédio aqui está todo escuro, quando você bate o dedo no interruptor, a luz chega, sim ou não? Ou seja, eles estavam todos em treva, mas quando Jesus desceu, a luz raiou no ambiente.
E quando a luz raia no ambiente, ele prega para esses espíritos de prisão, passa do lado de lá e pega quem? Pega Abraão e toda a sua equipe. Paulo viu isso e diz que ele levou cativo o cativeiro. O que é levar cativo o cativeiro? Ele pega o seio de Abraão com todos que estão lá dentro, que morreram na esperança, e levou e colocou debaixo do altar. Paulo, no dia que foi arrebatado, ele nem fala que é ele, porque se fosse a gente, gravava um DVD, colocava na mídia, fazia uma live e dizia: eu fui no céu. Paulo fazia tudo para não dar ibope. Ele diz: conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, ele foi arrebatado até o terceiro céu, a saber aonde é que ele foi? No paraíso. Então o paraíso é real, ou seja, ele cata aqui e leva cativo o cativeiro, ele leva, arranca o seio de Abraão e coloca lá no paraíso, e ali Jesus então estabeleceu a igreja. Por isso que Paulo disse em Filipenses 1,19: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Ele conjuga o verbo no presente, estar com Cristo, porque o salvo em Cristo agora não desce mais, morreu aqui, ele sobe. Por quê? Porque ele já está redimido por Cristo Jesus. E aí o que Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Quem é a igreja? Igreja é todo aqueles que é comprado por Jesus. E para essa igreja Jesus deu autoridade. Diga comigo: a igreja tem autoridade. E o que é a igreja? É a reunião dos membros. Um membro só não é a igreja, mas a reunião dos membros constitui a igreja. E qual foi a autoridade que Jesus deu à igreja? Primeiro, ele deu autoridade sobre a morte, irmão. Sobre a morte. João 8,53, Jesus disse: aquele que recebe a minha palavra nunca morrerá, passa da morte para a vida. Mais ainda, você está num culto aqui, prega a palavra, de repente alguém se converte, e quando aquela pessoa vem à frente, a Bíblia diz que o céu para, naquele exato momento, pega um livro chamado Livro da Vida, e escreve o nome dele no livro da vida, irmão. Que privilégio é esse? Essa pessoa foi transportada da morte para essa autoridade, irmão, a ONU não tem, o governo do Brasil não tem, da América não tem, da Europa não tem. Essa autoridade só a igreja tem, só a igreja tem. É por isso que a igreja é o único veículo que pode conduzir o homem a Cristo, é através da igreja. Mas a igreja decide as questões espirituais. Jesus disse em Mateus 18: tudo que vocês ligarem aqui está ligado, e tudo que desligar. Aí entra um negócio curioso. Alguém diz assim: eu vou embora da igreja, se quiser me excluir, pode excluir. Ô meu irmão, cuidado, a quebra dessa autoridade é séria. Ninguém que se levanta contra a igreja permanece de pé. Por quê? Porque a igreja tem autoridade. Agora veja, essa igreja que é de Jesus, essa igreja que ele estabeleceu e deu a ela autoridade, ela não está abandonada não. Sabe o que Paulo disse? Que quando ele subiu, o pastor Valdemar, ele desceu e deu dons aos homens. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele deu uns para pastor. Sabe o que significa isso? Diga comigo assim: Deus não dá igreja para pastor, mas Deus dá pastor para a igreja. Então a igreja é sempre de Jesus, mas Deus pega um homem e estabelece o seu governo na igreja. Quem é o pastor que Deus dá para a igreja? O pastor que Deus dá para a igreja, ele é a autoridade estabelecida por Deus na igreja. Então a autoridade se estabelece no governo da igreja através de um homem, que é o pastor da igreja. Por exemplo, essa igreja só tem um pastor. Não, pastor, aqui tem o pastor fulano, o pastor ciclano. Não. Aqui pode ter muitos pastores na igreja, mas só existe um pastor da igreja. Então isso faz toda a diferença. Se eu chegar aqui na administração da igreja, ou antes de começar o culto, e perguntar assim: o pastor já chegou? Você não precisa nem me perguntar qual pastor, porque eu estou me referindo ao pastor, porque os demais são pastores na igreja, mas só existe um pastor da igreja. E quem que é esse pastor da igreja? Diga comigo: é a autoridade que Deus estabeleceu na igreja. E como é que isso funciona? Lembra que Deus entregou a terra a Adão?
Deus entregou a autoridade da família, Deus entregou a Lúcifer o domínio dos anjos. Assim Deus entrega a igreja, irmão. Assim Deus entrega a igreja. Você quer ver um negócio? Nós somos crentes, oramos, jejuamos, buscamos a Deus. A pergunta dessa tarde é: quem é que manda na igreja? Lê lá direito aqui. Quem é que manda na igreja, irmão? Hã? Quem é que manda na igreja? Aqui, quem é que manda na igreja? Espírito Santo, Jesus ou Deus? Quem é que manda na igreja? Quem é que manda na igreja, irmão? Quer dizer a vocês que Deus não manda na igreja. Espírito Santo não manda na igreja. Jesus também não manda na igreja. É por isso que tem tanto problema na igreja, irmão. Porque quando você diz que Jesus é quem manda na igreja, você está dizendo: eu não temo o homem. Diga comigo assim: Jesus manda no céu, na igreja manda o pastor. Jesus não falou comigo, não me revelou, não me visitou em sonho, e eu estou pregando aqui porque o pastor mandou. O pastor disse: vamos fazer um seminário. Ah, pastor, eu disse: mas como é que é isso? É o pastor que manda na igreja? Aí qual é a dificuldade? Eu não temo homem. Essa doença estava na igreja de Corinto. Uns diziam: eu não gosto do estilo de Paulo, é muito metódico. Eu gosto é de Pedro, quando passa até a sombra o povo está voando nela para ver se é curado. Ah, mas a gramática dele não é boa não. Eu gosto é de Apolo. Apolo é filosofia pura. O homem tem um eloquente demais. E tinha o quarto grupo. O quarto grupo disse: eu não gosto de Paulo. Bota ali, obrigado. O quarto grupo disse: eu não gosto de Paulo, eu não gosto de Pedro, eu não gosto de Apolo. Qual era o quarto grupo? O meu negócio é com Jesus. Esse é o pior grupo que tem, irmão. Esse é o pior. Era o grupo mais complicado. Esse grupo de Jesus é problema, irmão. Esse grupo de Jesus quer fazer as coisas do jeito deles. Agora, é bom entender isso. Diga assim: a autoridade está em Deus, e Deus delega. Então, por exemplo, quem é o pastor Valdemar? Diga comigo: pastor Valdemar não tem autoridade. Ele é uma autoridade delegada por Deus. Então o que o pastor Valdemar faz? Ele exerce a autoridade que tem, que foi dada por Deus. Então como é que funciona isso? Tudo que Deus faz aqui, meu irmão, Ele faz através da unção que está na vida do pastor. E aí tem gente que não entende isso. Pastor Padilha, de saudosa memória, contou um testemunho muito importante, pastor. Voltou um missionário que ficou 25 anos na Argentina. E no dia da volta desse missionário, perguntaram para ele: quando o senhor foi para o campo missionário, o senhor teve alguma revelação? Deus falou com o senhor? Ele disse: não. Eu cheguei um dia na igreja, no culto de Santa Ceia, e o pastor disse assim: meu irmão, eu estou sentindo de Deus que você deve ir para o campo missionário, e eu estou precisando de um obreiro lá. Então eu virei para o pastor e disse: o senhor quer que eu arrume uma mudança quando? Porque a voz de Deus para mim é a voz do meu pastor. Esse homem ficou 25 anos no campo missionário, plantou muitas igrejas. Aí você pergunta: mas Deus nunca falou com ele, pastor? Diretamente não. Deus falou através do pastor dele. Por que isso, irmão? Olha a expressão que eu usei aqui, que é uma expressão de confronto, é uma expressão que choca. Eu perguntei assim: quem é que manda na igreja? Quando você ouve essa palavra manda, você tem um senso de domínio. É claro que o Espírito Santo é quem domina a igreja, é claro que Jesus quem domina a igreja, mas o Espírito Santo é Espírito, sim ou não? E ele domina como a igreja? Eu disse: pastor Valdemar não tem autoridade, ele é uma autoridade. Então quem é que domina a igreja? É Deus através do pastor.
através do pastor. Então, quando você quer ver Deus na igreja, é só você olhar para a sua liderança ali estabelecida. E o que é que passa a acontecer aqui? O pastor Valdemar recebe a igreja Altamira. O dia que o pastor recebeu a igreja aqui, ele recebeu uma oração. Aquela oração foi a oração que ele legitimou aqui, pastor. Quem tinha autoridade sobre o senhor, delegou a autoridade e estabeleceu o senhor aqui. A partir dali a autoridade de Deus repousou sobre ele. Só que pastor Valdemar não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Então o que o pastor Valdemar precisava para desbravar isso aqui nesses 44 anos? O que o pastor Valdemar precisava? Ele precisava de cooperadores. Aí o que Deus fez? Deus catou um lar, salvou, deu dom, e pegou esse camarada e trouxe e colocou na mão do pastor Valdemar. Quem é esse que está na mão do pastor Valdemar aqui? Ele é servo. Servo de quem, irmãos? Servo de quem, irmão? Servo de quem, irmão? Do pastor, gente. Ah, eu não sirvo o homem. Está no lugar errado, irmão, porque aqui quem manda é homem, quem fala é homem, quem está no... A Bíblia diz, morreu Moisés, Josué, servo de quem? De Moisés. E você quer ver um discurso? Abre em Josué 1,17. Olha que discurso pesado, pastor Valdemar. Josué 1,17. Pode. Assim tiveremos a ti, não somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi Moisés. 18 agora. Todo homem que for rebelde da tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Não somente os ossos que tenham fome. Olha, quem é que está falando aqui? Josué chega para o povo e disse, olha, Moisés passou, Deus me chamou para tocar a comissão para frente e nós vamos possuir a terra. Vocês estão comigo? Aí o pessoal, estamos com você. Primeiro, se você é crente, você é homem de Deus. Segundo, a gente só vai estar contigo se você permitir que a gente faça uma coisa. O que foi? Todo homem entre nós que for rebelde à palavra da sua boca, a gente mata. E aí? O que é isso, irmão? Unidade. Então veja o que Deus faz. Deus pega você e eu e coloca dons espirituais, da chamada ministerial, e pega a nossa chamada e faz o quê? Coloca sob o comando do pastor Valdemar, para cooperar com ele nessa obra. Aí o que o pastor Valdemar faz? Por exemplo, tem um dirigente de congregação aqui? O senhor, vamos pegar o senhor aqui, meu irmão. Aqui. Como é que é o nome do senhor? Bondade. Bondade. Esse nome ajuda demais. Escute isso. O senhor está dirigindo aonde? Sudã 2. Sudã 2. Pois bem. Pastor Valdemar, um certo dia chamou e disse, Bondade, eu preciso que você seja bom lá no Sudã 2. Por quê? Porque o pastor Valdemar não é onisciente, irmão. Não é onipresente. Ele precisa estar lá no Sudã 2. O senhor sabia que o senhor não é o pastor lá. O senhor está dirigindo o trabalho lá. O senhor está na função pastoral lá, na congregação. Isso chama-se função pastoral. A hora que o pastor Valdemar pisar lá, tu some. E não é que só vai sair correndo, não. É que a autoridade chega. Isso é automático, irmão. Não é questão do pastor querer ou deixar de querer, não. Pronto, então de parabéns. Aí veja bem, então Bondade está lá fazendo o quê? Dirigindo os cultos, evangelizando. A bênção que chega lá, ela vem do céu
passa pela autoridade que está aqui na igreja sede, no templo central, e chega lá. Só que o pastor Bondade também não dá conta de trabalhar sozinho. Então ele tem lá o departamento feminino. E o que é que ele faz? Ele escolhe lá ou a esposa dele, ou alguém que Deus dá a direção, combina com o pastor e coloca lá no departamento feminino da igreja. Então tem lá uma irmã, como é que é o nome da irmã que tem lá? Edinalda, a irmã Edinalda está lá. Quem é Bondade? Bondade não é ninguém, porque Bondade não tem autoridade. Porque a autoridade de Bondade está na mão de Valdemar. Mas Valdemar não é ninguém, porque Valdemar não tem autoridade, porque a autoridade está na mão de Deus. Então veja, Deus já chegou lá no Sudã 2. Que jeito que Deus chegou lá? Deus chegou porque Ele passou por aqui, essa autoridade já chegou aqui. Agora, a esposa, o nome dela? Edinalda está lá no departamento das irmãs. Então o que fez o Bondade? Com a autoridade que ele tem, ele transferiu a autoridade para ela sobre o departamento das irmãs. Então lá ela está liderando sobre o trabalho, dirigindo para a oração, dando uma palavra, visitando, orientando. Quem é ela lá? Ela é uma autoridade, porque ela é uma líder sobre o departamento das irmãs. Mas ela também não toca sozinha. Então o que ela faz? Ela levanta lá uma regente para o conjunto. Irmã? Edelma. Pronto, agora nós temos a irmã Edelma, que é uma autoridade delegada pela líder do círculo de oração, que foi delegada pelo Bondade, que foi delegado pelo pastor Valdemar, que foi delegado por Deus. Ensaio das irmãs, está acontecendo o ensaio, preparação para a festividade. Aí as irmãs dizem o seguinte: olha, a regente chega e diz assim: nós vamos cantar o hino tal. Aí 3, 4 irmãs lá atrás não concordam com esse hino. Olha, na festividade nós vamos usar uma farda rosa. Rosa eu não coloco, eu não gosto de rosa. Aí a festividade começa. Quando levanta o grupo para cantar, aquelas 3 irmãs lá atrás fazem assim: eu não canto. O que aconteceu com essas irmãs? Essas irmãs quebraram o princípio de autoridade. Sabe o que elas fizeram? Elas pensou que estavam desobedecendo a regente, mas na verdade elas estavam desobedecendo a dirigente. Mas a dirigente não tem autoridade. Então na verdade elas estavam desobedecendo, era o dirigente da igreja, o pastor Bondade. Mas ela não está desobedecendo porque Bondade também não tem. Não, então ela desobedeceu o pastor Valdemar, que foi quem pôs Bondade, também não. Ela desobedeceu, foi a Deus que estabeleceu. Então quando quebra lá na ponta, meu irmão, vem quebrando em cadeia e quebra no céu. É por isso que é muito sério. Você quer ver um negócio? O dirigente está lá, o pastor dá uma ordem na sede, e ele chega na sede e diz assim: pastor, o povo lá não tem jeito, o povo lá não vai, o povo lá é complicado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês: o problema é a pecinha atrás do púlpito. Porque se você estiver debaixo de autoridade, o povo vai, o povo funciona, e é uma bênção do céu. Como, pastor? Quando você reconhece a autoridade que está sobre a sua vida. Então, líder de departamento, seja ele o que for, ele tem que entender o limite dele. Muito obrigado, pode sentar. Ele tem que entender o limite dele, o espaço dele, até aonde ele pode ir. Você quer ver um exemplo disso? Moisés chama Josué no capítulo 17 do livro de Êxodo e diz o seguinte: Josué, eu, Arão e Ur, nós vamos estar lá no monte. Você convoca o exército e vai contra os amalequitas. A Bíblia diz, irmãos, que quando a mão de Moisés estava levantada, o povo, quando a mão baixava, o povo, Arão e Ur olhou aquilo e diz: olha, a vitória não está vindo da espada de Josué, a vitória está vindo da mão de Moisés. Meu irmão, não paga para ver não, só grava o que eu vou te falar agora e busca uma experiência aí fora. Pastor Valdemar, a primeira coisa que Deus fecha de todo rebelde
é a porta da revelação da palavra. Os dons espirituais cessam na vida dele. Todo rebelde, irmão, toda pessoa pode ser pregador, ensinador. Quando ele entra pelo caminho da rebeldia, Deus fecha a porta da revelação para ele. E Deus fecha a porta que ele passa a pregar a Bíblia só o que ele soube, a revelação que ele recebeu, até o momento que ele quebrou esse princípio. Dali para frente você não acredita mais, porque a mensagem dele não tem mais nada. A mensagem dele é esquisita. Você quer ver um negócio? Saul, quando foi escolhido, se destacava entre todos. Como é que um homem igual Saul, irmão, que até profetizava, terminou consultando uma feiticeira? Fala para mim. Fala para mim. Porque Samuel disse: esse negócio de rebeldia é macumba de crente, Saul. Isso é macumba de crente. Então, quando ele faz aquela macumba, qual é a macumba que ele faz? Ele entendeu que servir é melhor do que obedecer. E sabe o que acontece com Saul, irmão? Ele serviu a Deus em doutrina e serviu a Satanás em princípio. Como é que é isso, pastor Edinho? Eu te explico. Pastor Gesiel, eu chego para ele, ligo para ele e disse assim: pastor Gesiel, venha pregar aqui em São Paulo na minha igreja. Que dia, pastor? Dou a data para ele. Ele disse: tá bom, pastor, vou estar aí. A primeira palavra que o pastor Gesiel tinha que me dar era o seguinte: pastor, eu vou conversar com o pastor primeiro, eu vou ver se eu posso ir. Eu não vou comunicar que eu estou indo, eu vou pedir permissão para ir. Por quê? Porque eu sou servo, eu não sei se ele precisa de mim nessa data. Ele pode dizer sim, pode dizer não. Mas não, o pastor Gesiel disse: tá bom, pastor Edinho, eu vou estar aí. Aí ele chega, o pastor Valdemar, e diz: pastor Valdemar, numa data tal eu estou indo a São Paulo, viu? Estou indo a São Paulo, vou fazer isso. Aí o pastor Valdemar olha para o pastor Gesiel e diz assim: rapaz, mas nessa data eu preciso de você aqui. Aí Gesiel disse: não, mas eu já marquei com o pastor, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque já está marcado, então eu preciso estar lá. Aí o pastor disse: já que você marcou, não posso fazer nada. Não vai. Irmão, quando o pastor disse: vamos orar, ou quando ele faz assim: vá, não vai não, que é bucha pura. A hora que o pastor disse: tá bom, irmão, é um tá bom que não tá bom, irmão. Por isso que às vezes é melhor ser confrontado do que ser consolado com uma palavra assim. Aí Gesiel vai, eu não estou sabendo de nada, chega lá e ele prega. E na mensagem que ele dá, irmão, 5 almas aceitam Jesus, mais um bocado é batizado com o Espírito Santo. Jesus cura. E quando está terminando a mensagem, ele diz assim: irmãos, foi luta para chegar aqui, o diabo se levantou contra para mim não vir. O diabo é o pastor dele que falou com ele para não ir. O que foi que aconteceu com ele, irmão? Eu explico. Ele serviu lá em doutrina. O que é em doutrina? Ele serviu no dom espiritual que ele tem, mas o princípio dele é mau, porque o princípio dele é satânico. Então veja que a questão não está relacionada ao que eu estou fazendo, a questão está relacionada a como eu estou fazendo. Ele serve a Deus em doutrina e serve a Satanás em princípio. Olha o que ele disse para Samuel. Ele disse assim: Samuel, eu guardei essas ovelhas para fazer um sacrifício ao Senhor. Aí Samuel disse o quê? Deus tem mais prazer em que lhe do que em sacrifício. O que significa isso?
antes do culto, irmão, antes da atuação do dom espiritual, primeiro vem a obediência. O que faz Arão e Hur? Eles percebem que a vitória está vindo da mão de Josué. Não, eles percebem que a vitória está vindo da mão de Moisés, e que Josué só dá certo, que Josué só avança, porque a mão de Moisés está sobre ele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se a mão do teu líder sair de sobre a sua vida, você pode ter problemas seríssimos. Entre elas, a porta da revelação é fechada. Sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que eles buscaram uma pedra, colocaram Moisés sentado na pedra, e um de um lado, o outro do outro, levantou a mão de Moisés. Meu irmão, é interessante isso, porque veja que eles não disseram: Moisés, fica aí e deixa que a gente faz. Arão não deixou Moisés do lado e disse: eu vou levantar a minha mão, porque a única mão que Deus reconhece é a mão de quem Ele chama, é a mão de quem Ele consagra, é a mão de quem Ele estabelece. A mão que Deus conhecia era aquela mão que pôs no peito, ficou leprosa, tirou e ficou limpa. Era aquela mão que Deus conhecia. E o que eu aprendo aqui? Josué foi chamado para estar lá na ponta, Arão e Hur foi chamado para estar do lado. Meu irmão, poder é igual ao sol: muito perto você queima, muito longe você esfria. Você tem que regular e saber o seu lugar. Para que você foi chamado? Eu fui chamado para estar do lado. Fique do lado. Ah não, mas por que só eu vou para a ponta da espada? Porque você foi chamado para lá, meu irmão, mas o teu valor é tão importante lá quanto o outro que está perto. Diz a Bíblia que eles colocam Moisés sobre a rocha. O que é isso? É a liderança sobre oração. O que eu aprendo aqui então? A autoridade que está sobre a igreja, ela passa sobre o pastor. Então a nossa bênção, o nosso sucesso no trabalho que nós estamos exercendo, é porque a mão de Deus está sobre nós. Amém? O que eu aprendo voltando aqui em Saul e Samuel? Diga comigo: obediência e submissão são coisas distintas. Ora, você pode ser obediente, irmão, sem ser submisso. Por quê? Porque a obediência, ela é condicionada, mas a submissão não. A submissão é intrínseca. A submissão é um estado de espírito assumido. Eu explico. Você pega, por exemplo, um cachorro. Um cachorro, ele é levado para ser adestrado, e lá começa a ensinar ele a fazer os movimentos do adestramento. Quando ele pratica de acordo com o adestrador, ele recebe uma recompensa. Então ele obedece os comandos que passa a ser dado para ele, porque ele sabe que se ele obedece, ele vai ser recompensado por aquilo. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Qual é a pergunta? Se lhe tirar algum privilégio que você tem, você continua o mesmo? Você continua o mesmo? Porque a submissão, ela não visa a recompensa, ela visa a sujeição. Por exemplo, você dirige uma congregação. Se o pastor substituir você lá, você continua o mesmo obreiro? Aquilo que lhe promove é maior do que a sua motivação? Então por isso que tem gente que é uma bênção, obediente, não senhor, sim senhor, tira o que deu para ele. E aí você vai ver ele se revelar, se realmente ele é submisso ou não. Seguindo esta linha de que Deus pune rebelde, quando nós olhamos para Levítico capítulo 10, nós temos os dois filhos de Arão. Quem são os filhos de Arão? São sacerdotes, estão servindo, mas de repente, sabe o que aconteceu? Eles resolveram
fazer a função do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que eles entraram para oferecer o sacrifício anual. E quando eles vão oferecer esse sacrifício, sabe o que é que eles fazem? Eles quebram um princípio. Eles levam fogo estranho. E que fogo estranho era esse? Se você olha para o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que eles levam um porco para ser sacrificado no altar. Mas como que eles me levam um porco para ser sacrificado no altar? Se eles têm toda a instrução, se eles têm toda a cultura, se eles sabiam disso. Tem um detalhe: a Bíblia vai mostrar para nós que eles estavam bêbados, eles estavam embriagados, e por isso eles oferecem fogo estranho no altar, quebrando um princípio de autoridade do pai, Arão. Amado, o que eu aprendo aqui? A embriaguez espiritual às vezes faz com que nós rompamos princípio. A embriaguez espiritual às vezes faz com que nós atravessamos a linha vermelha. A Bíblia diz que Deus os matou instantaneamente. E por que Deus os matou? Porque eles estavam fora da direção de Deus, quebrando o princípio espiritual. E sabe o que Deus fez? Disse para Moisés: diga para Arão do tempo e da função deles. Esse é o problema. E sabe o que Deus fez? Disse: Moisés, diga para Arão que não é para ele nem no enterro do filho dele, nem no enterro é para ele ir. Sabe por quê, meu irmão? Se tratando de ministério, não tem parente, não tem amigo, não tem filho. Ministério é ministério. Unção de Deus é unção de Deus. E se alguém quebra esse princípio, irmão, você não deve nem passar perto dele, porque se você tocar lá, você vai se contaminar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mais um exemplo de que Deus pune rebelde: Miriam e Arão. Diz a Bíblia que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. E se levantaram por quê? Se levantaram por causa do casamento de Moisés. Diz a Bíblia que Moisés havia se casado com uma mulher e eles não concordaram. Sabe o que Deus fez? Surpreendendo até Moisés, porque a Bíblia diz que quando eles murmuraram, a Bíblia diz assim: e o Senhor ouviu. Me ajuda nessa tarde, diga para o irmão que está do seu lado: sempre que você se levanta contra uma autoridade, quem ouve primeiro é Deus. Deus ouviu o que nem Moisés tinha ouvido, irmão. De repente, Moisés não está sabendo de nada. Deus chamou para uma reunião. Quem veio na reunião? Miriam, Moisés e Arão. Deus disse: olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: tendo profeta aqui, eu falo. Se alguém tiver sonho, eu também uso em sonho. Mas eu quero dizer que com Moisés, meu servo, é diferente. Com ele eu falo face a face, e ele ouve a minha voz. A partir de agora, Miriam vai estar leprosa. Moisés não está sabendo de nada. Meu irmão, o grande problema é esse: quando você pronuncia qualquer palavra, quem ouve primeiro é Deus. Moisés toma um choque e disse: Deus, o que está acontecendo? Sim, Senhor. Você nem me falou nada. Moisés, quando eles murmuraram contra você, você não ouviu, mas eu ouvi. E sabe qual era o problema, irmão? Entrando na vida particular de Moisés. E sabe por que Miriam fez isso? Miriam olhava para Moisés e dizia: esse menino eu troquei fralda dele,
Esse menino foi eu que pus ele no barquinho. Meu irmão, se é uma autoridade sobre a sua vida, esquece que você é amigo dele, esquece que você conhece ele, olha para ele como uma autoridade e respeita como tal. Esse é o princípio. Mais um exemplo para a gente partir para finalizar, que nós temos trabalho ainda logo mais. Datã, Coré e Abirão. Quem eram eles? Primeiro, primo de Moisés. Segundo, ricos. Ricos, o cara era rico. Eles saíram com mais posse no Egito. Se você olhar para a história, você vai ver isso. Qual é o problema agora? Eles começam a acusar Moisés de nepotismo. Arão só é sumo sacerdote porque é teu irmão, Moisés. Se ele não fosse seu irmão, ele não era. Irmãos, a Bíblia diz que eles já faziam parte do grupo dos levitas. Os camaradas eram obreiros, irmão. Obreiro. Você já viu uma confusão na igreja para não ter um obreiro no meio, irmão? Você já viu um negócio desse? Ou o povinho que gosta de confusão. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a acusar Moisés e dizer o seguinte: Moisés e Arão estão pensando que eles são donos da igreja, eles são donos da congregação de Israel. Qual era o problema? Queria que Moisés consagrasse eles a sumo sacerdote. Moisés disse: pessoal, esse negócio não é eu não, quem chama é Deus. Vocês estão achando pouco o que você já exerce aqui, a função que você já exerce? Aí pastor Valdemar, Flávio Joséfo disse que Moisés foi orar. E você sabe que jeito que Moisés orou? Primeiro Moisés tentou um consenso, chamou para reunião, eles não quis vir, não tinha jeito. Sabe aquela gente ruim de acordo? Aí Moisés orou. Que jeito foi a oração de Moisés? Moisés orou assim, disse assim: Senhor, o Senhor sabe que quem chamou Arão foi o Senhor. O Senhor foi quem disse que Arão seria. Outra coisa que o Senhor sabe, eles estão me acusando aí de defraudar. O Senhor sabe que eu nunca tomei nada deles. E no discurso Moisés disse isso: me aponta aqui de quem foi que eu tomei pelo menos um jumento. Então eles estão me acusando. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, irmão. Você é obreiro. Pastor Valdemar vai saber o que eu vou dizer agora. Os pastores de antigamente, irmão, os filhos dos pastores sofriam bem mais. Porque o negócio não é a brincadeira não. E os pastores eram tão zelosos que muitos deles foram privados de abençoar os filhos por causa da igreja. Porque eu não entendo isso, irmão. Se estiver exercendo um cargo, mas só está lá porque é filho do pastor. Se estiver tocando, só está tocando porque é filho do pastor. Não, foi consagrado porque é filho do pastor. Meu irmão, deixa eu falar. A unção do pastor e da família dele vai para a tua vida. Agora, qual é o privilégio? Você quer ver filho de pastor desviado ou filho de pastor no altar? Então veja que esse é um assunto que tem que tomar cuidado, irmão. Sabe por quê? Nós obreiros, se não vigiarmos, nós matamos os nossos filhos dentro da igreja, porque transferimos para ele um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu, com os meus filhos eram pequenos ainda, pré-adolescente, um dia eu fiz uma reunião com a igreja. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eu disse: irmão, vocês estão vendo esses meninos aqui? Eles fazem arte porque são crianças, o outro faz porque é adolescente. Não é porque é meu filho não, faz. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma exigência. Porque é a mulher do pastor. Então, não, ela tem obrigação porque é a mulher do pastor, mas tem obrigação de andar assim, de fazer assim, porque é filho do pastor. Eu digo: vamos entrar num acordo aqui? Eles têm mais obrigação, minha esposa tem mais obrigação do que as mulheres da igreja? Tem. Os meus filhos têm mais obrigação do que
os demais da igreja? Tem. Então vamos fazer um negócio. Já que eles têm mais obrigação, eles precisam ter mais privilégio. Já que eles são mais cobrados porque são os meus filhos, então eles precisam ser mais honrados, mais respeitados, porque são meus filhos. Amados, quantas vezes pastor não consagra o filho, preocupado com o que a igreja vai dizer? Meu irmão, coloque a mão sobre ele, se Deus o chamou, reconheça isso e solta para trabalhar para a glória de Deus. Coloca lá no departamento, coloca onde for preciso. Por quê? Porque a proporção de filho de obreiro, irmão, que é obreiro, é mais de 90%, porque a bênção está contigo, a bênção está na tua vida, está na bênção da sua esposa. Então seus filhos serão vaso na casa de Deus, as tuas filhas serão vaso na casa de Deus. Agora um Coré, um Datão, um Abirão que se levanta lá, vai intimidar você. Coré, Datã e Abirão sempre vai ter, mas a unção de Deus está sobre ti, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Ah, meu irmão, eu concluo aqui, olha bem. Moisés disse assim: Senhor, hoje eu quero o seguinte, se o Senhor me chamou, o Senhor vai fazer uma coisa nova. Se esses homens morrer de infarto, de diabetes, o Senhor não me chamou não. Mas se o Senhor fizer uma coisa nova, pastor Edi, e hoje a gente pode fazer isso ainda? Depende. Se estiver prejudicando o corpo de Cristo, irmão, você é o líder, você tem que se posicionar. Você se levanta e solte a palavra. Moisés disse: mas se o Senhor fizer uma coisa nova, eu saberei que o Senhor me chamou. A Bíblia diz que a terra abriu, desceu eles, desceu a esposa, desceu o papagaio, desceu o gato, desceu o jumento, desceu tudo, e Deus fechou a terra. Porque dessa gente Deus apaga até a memória, irmão. Começou com 3, mas a Bíblia diz que rapidamente, pastor Joel, já tinha 250 líderes de congregação fermentado. Olha para aí. Por isso que não pode deixar crescer esse assunto. 250 líderes, Moisés chamou para o culto, diga: traga um incenso. Quando ele chegar, Deus matou, causou um incêndio, matou 250. Resolveu o problema? Não, agora saiu do ministério, o negócio já está no meio da igreja. O que foi? O povo está contaminado. E Deus está matando todo mundo. Aí Moisés chamou Arão e disse assim: Arão, pega a unção e entra no meio do povo. Sabe por quê, meu irmão? Aquele contra quem você se levanta, só ele pode liberar a bênção para a sua vida de novo. Só ele, no Novo Testamento, só ele pode liberar a bênção. Sabe o que aconteceu? Arão saiu no meio do povo, sabe quanto sobrou? 14.700 aproximadamente morreu. Começou com 3. Aí Deus chama e disse: bota as varas de vocês aí, e bota a vara de Arão, e a gente vai ver com quem Deus está. A Bíblia diz que a vara dele floresceu, deu fruto, porque Deus aprovou a chamada e aprovou o ministério para a glória de Deus. Esteja em pé em nome de Jesus. Pastor, mas na graça tem isso? Mais ou menos assim. Quem era Paulo, irmão? Diga: Paulo, o maior apóstolo que a Bíblia registra. Ele caiu no caminho de Damasco, sim ou não? Quando ele levantou, sabe o que aconteceu? Deus disse: Saulo, vai lá para a rua direita. Quem é que tem lá? Lá tem um crente da igreja. Como é que é o nome dele? Irmão, como é que Saulo começou o ministério dele? Diga assim: debaixo das mãos da igreja, de Ananias, um crente da igreja. Pedro reúne a igreja e diz assim: irmãos, vamos vender as propriedades aqui, trazer a oferta, e nós vamos ficar todo mundo tendo em comum. Ele estava crendo que Jesus voltava naqueles dias. Todo mundo concordou. O irmão Ananias e a irmã Safira, quando saiu, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos enganar o apóstolo Pedro. Quando ele chegou, ele disse assim: Ananias, deixa eu te falar umas coisas. Quem reuniu foi a igreja. Você não está mentindo para mim não.
você está mentindo para o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele caiu e morreu, porque quebrou um princípio de autoridade. 2 horas depois chega a mulher, aproximadamente a mulher, morreu também, porque quebrou um princípio de autoridade. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, coopere aonde você estiver, se é aqui no Templo Central, se é numa congregação, auxilie o obreiro lá, seja bombeiro, não deixe ninguém se levantar contra o teu líder, não tome parte nisso. Se alguém falar mal de um obreiro, de um líder perto de você, diga para ele: meu irmão, você está errado, se posicione e diga assim: a autoridade de Deus está na vida da liderança, porque isso fará bem para ti, fará bem para a tua casa, fará bem para os teus, e a bênção do Senhor vai seguir a tua vida. Amém? Diga assim: a autoridade espiritual é o que rege a igreja e faz com que ela prospere. Aonde não há autoridade, não há ordem, não há decência, e Deus não opera. Pai, eu te louvo, te dou graça nessa tarde, pela tua palavra, pelo teu mover. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua bênção e a autoridade do teu Espírito repouse sobre cada um, no nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, pastor Valdemar. Levarei